Poder estar assentados, com renovada alegria. Nós estamos aqui mais uma vez, de maneira toda especial, para agora ministrarmos a sua poderosa palavra. Enquanto você procura, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu quero aqui mais uma vez agradecer ao querido amigo pastor Paulo César pelo convite, pela honra. Deus continue abençoando o irmão sempre, em nome de Jesus, como também todos os obreiros dessa igreja. Uma alegria estar com os amados, uma alegria muito grande poder conhecer os adoradores na praça, adoradores da igreja, adoradores no céu, adoradores sempre. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito bom, viu? Graças a Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 41 e verso 42, está escrito assim: enquanto isso, Golias com o seu escudeiro ia à frente e aproximava-se de Davi. Golias, olhando para Davi com desprezo, viu que ele era apenas um rapaz ruivo de boa aparência e por isso fez pouco caso dele. Amém? Esse texto lido, ele faz parte de uma história muito conhecida de todos nós. Mas aprove ao Espírito Santo neste momento inclinar meu coração para uma palavra que está impressa no verso de número 42. Eu quero lhes pregar essa noite sobre a palavra desprezo. Desprezo. Os dicionários são unânimes em afirmar que desprezo ele tem a ver com a falta de honra, com a falta de estima, com a falta de valorização, falta de afeto, falta de apreço, falta de consideração, falta de credibilidade, uma falta. Os sinônimos da palavra desprezar são muitos. Menosprezar, repudiar, rechaçar, diminuir, desrespeitar, desconsiderar, tripudiar, ignorar. Muitos. Nós tanto podemos ser desprezados, como também podemos desprezar. Podemos desprezar ou sermos desprezados de maneira consciente e de forma inconsciente. O desprezo sempre vai se manifestar por causa de vários aspectos. Desprezo pode ser manifesto por causa de um aspecto racial ou étnico, social, moral, cultural, ideológico, político, econômico, financeiro, espiritual, teológico, intelectual. Muitas são as razões pelas quais um desprezo se manifesta. O desprezo pode ser expresso através de um olhar. Com um olhar a gente consegue desprezar. O desprezo também pode ser expresso através da ausência do olhar. Desprezo pode ser expresso através de palavras, e essa noite você vai perceber o quanto as palavras têm o poder negativo de desprezar. Mas o desprezo também pode ser expresso através do silêncio. Desprezo pode ser expresso através de ações, reações, seleções, omissões e comissões. Desprezo fere, desprezo queima, desprezo machuca, desprezo te deixa cegueira, sem beira, sem rumo, sem direção. Desprezo oprime, deprime e tem o poder de matar. A mesma área do cérebro que a dor física atinge, na mesma proporção e na mesma intensidade,
a dor do desprezo também atinge. A dor física é considerada como a dor do desprezo, porque machuca, dói. É impossível vivermos sem experimentarmos o desprezo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro vários servos de Deus que infelizmente foram alvos dele. Agora, dentre todos esses, eu lhes confesso que a história que mais me chamou a atenção com respeito ao desprezo, esta para mim é a história de Davi. É impossível olhar para a história desse camarada e não perceber o quanto ele foi ultrajado, resistido, ignorado, desrespeitado, desconsiderado, menosprezado, esquecido. É interessante que a Bíblia faculta a história dele de forma cronológica, ou seja, eu consigo olhar para a história dele no começo, no meio e no fim. Pasmem, todas as vezes que você vier a perceber Davi emergindo na história, ele aparecendo num cenário bíblico, numa cena em particular, obrigatoriamente o desprezo vai se manifestar. Não tem como olhar para a história de Davi e não encontrar desprezo. Ele apareceu, desprezo se manifesta. Eu poderia aqui essa noite lhes pregar sobre pelo menos 25 desprezos encontrados na história de Davi. De maneira econômica e seguindo uma linha profética, eu vou ficar apenas com 10. Se um desprezo só na sua vida te arrebenta, imagine 10. Estou sendo econômico agora com a história de Davi. Tenham calma e me acompanhem, por favor, nesse passeio bíblico, de maneira que cada vez que a gente for fazendo alguns apontamentos, extrações, verdades, lições espirituais, práticas, serão percebidas. Ele diz que cuidava da ovelha do pai dele, Jessé, e que certa feita veio um urso e um leão tentando devorar as mesmas. Ele foi para cima do urso e do leão, tentando defender as ovelhas. O urso e o leão se levantou contra ele. Eu falei ontem e vou repetir: os animais possuem instinto, os animais possuem uma inteligência animal. O animal consegue distinguir quem gosta dele e quem não gosta dele. O animal consegue discernir onde ele é celebrado e onde não é. O animal consegue saber para quem ele é uma ameaça e quem é uma ameaça para ele. Ora, se urso e leão se levantam contra Davi, é porque discernem que Davi não é páreo para eles. Então a história dele já começa sendo marcada por desprezo de animais. Deus disse ao profeta Samuel: vá de maneira específica até Belém e entre na casa de um homem chamado Jessé. Quando Samuel chega lá, ele faz um pedido simples para Jessé: eu preciso que você me reúna aqui todos os teus filhos, porque um destes será o novo rei de Israel. Quando Jessé recebe esse privilégio e também esta responsabilidade, logo ele pensa: se Deus vai usar um dos meus filhos para ser o novo rei de Israel, substituindo o rei Saul, que dentre os israelitas, do ombro para cima, é o mais alto dentre estes, um exímio espadachim, um grande guerreiro, logo tem que ser os meus 3 principais filhos, que já servem o exército. Eliabe, por favor, vem cá, meu filho. Abinadab, vem cá. Samá, vem cá. Deus rejeitou os 3. Então Jessé chama os outros 4 mais velhos, e Deus rejeita os outros 4, e Deus rejeita os outros 3, Deus rejeita os 7. Samuel é obrigado a olhar para dentro dos olhos de Jessé e dizer: camarada, eu pedi para você me reunir todos os teus filhos, você me coloca 7 perfilados aqui, e Deus reprova os 7, está faltando alguém? Acabaram-se os mancebos? Aí Jessé vai responder: não, é que eu entendi que a conversa aqui era para gente grande. Eu ignorei, desprezei, eu desconsiderei, eu esqueci que falta o menor, ainda falta o menino, ainda falta o garoto, ainda falta o piá, ainda falta o guri, ainda falta o adolescente. Mas na minha cabeça, nunca que Deus ia colocar um menino para ser rei de Israel no lugar de Saul.
Jessé disse: Davi, eu preciso que você pela primeira vez vá até o campo de batalha. Pois não, papai. Eu preciso que você realize essas tarefas. Pois não. Leve estes 10 pães assados para os teus irmãos, estes trigos tostados para eles. Me traga um relatório de como é que eles estão na batalha. E não esqueça, leve estes 10 queijos para o comandante da tropa. Eu suspeito que esse comandante era só podia ser, não tem como, tinha que ser mineiro ali. 10 queijos um cara só. A Bíblia diz que Davi se levanta de madrugada de forma toda responsável. Deixa as ovelhas do pai com o encarregado de forma toda responsável. Pega os suprimentos e vai fazer aquele percurso que era distante de forma toda responsável. Chega na batalha, deixa os suprimentos com o auxiliar de forma toda responsável. Vai para frente da batalha para ver como é que são os irmãos, a fim de levar um relatório para o seu pai. E quando ele chega, o seu ouvido é atraído por um grito de um camarada muito grande, que estava no meio do vale de Elá, já 40 dias, de manhã à tarde, repetindo o mesmo desafio: eu preciso de um homem para lutar comigo. Se esse israelita me vencer, eu e os filisteus, e seremos subalternos. Agora, se eu vencer esse israelita, todos vocês serão nossos escravos. Davi tenta se localizar no espaço para entender o que está acontecendo ali. Ele olha para a tropa de elite de Israel, esperando que alguém se predisponha, se voluntarie, candidate a lutar contra Golias. Mas o que ele percebe é a tropa de maneira coreográfica e unida, recuando, retrocedendo por causa do medo. E para mascarar a apatia, a covardia, o medo, eles começam a falar entre si, dizendo: olha, o que relembremos o que o rei Saul disse: quem vencer Golias vai ter muito dinheiro do reino, nunca mais pagará imposto em Israel, nem ele nem a sua descendência, vai casar com a sua filha mais velha Merabe, muita moral, muito pedigree, muito status em Israel. Davi ouve aquilo. Eu acho Davi de uma psicologia tremenda. Ao invés de Davi, assim como os outros, ficar preocupado com o tamanho de Golias, Davi ficou preocupado com o tamanho da recompensa. O que é que vão dar mesmo para quem vencer Golias? Repetem para ele a recompensa. Nesse momento, o irmão dele mais velho, Eliabe, chegou com palavras de desprezo e disse: seu irresponsável, com certeza deixou as ovelhas do pai, aquelas poucas ovelhas desgarradas por aí, e veio aqui para assistir a luta de camarote. O fato é que em 40 dias nunca ninguém fez uma pergunta em cima da lei da recompensa. Já que Davi fez, chegou aos ouvidos do rei Saul: tem alguém querendo lutar contra Golias. Saul vai dar uma audiência exclusiva para Davi. Saul é alto, Davi, com todo respeito, parece um pitão de meio fio, baixinho. Saul olha para ele e diz: o que é que você quer? Ele diz: lutar com esse cara ali. Olha as palavras de Saul: menino, se coloca no teu lugar. Você não tem cacife com esse não. Você não passa de um bebê. Olha o tamanho daquele camarada, é experiente guerreiro desde a sua mocidade. Olha as palavras de desprezo de Saul para Davi: você não tem condições, você não tem potencial, você não é nada, rapaz, perto dele. O fato é que Davi insistiu. Saul então resolve colocar suas armas em Davi, suas roupas. Se Saul é alto e Davi é baixinho, imagine como é que as roupas de Saul ficaram em Davi, né? Bonecão do bolso, né? Graças a Deus que Davi entende quem ele é em Deus, que a identidade dele não depende dos homens. Ele tira aquilo tudo, pega a sua funda e vai para o campo de batalha enfrentar Golias. E quando Golias olha para Davi com palavras de desprezo, diz: ei, você acha que eu sou algum cão para você vir contra mim com pedaços de paus? Olha como o inimigo, ele é cego espiritual. Quando Golias olhou para Davi, só conseguiu enxergar o cajado na mão de Davi e a funda.
mas não viu a pedra lisa do ribeiro que ia acertar a sua testa e nocauteá-lo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Enquanto nós estivermos na presença de Deus, o inimigo nunca conseguirá descobrir quais foram as armas espirituais e as estratégias que Deus plantou na nossa vida a fim de derrotá-lo. Você sempre vai surpreender o inimigo. Tente imaginar comigo Davi indo lutar contra Golias, girando a funda. Onde é que eu lanço essa pedra? Bom, a pedra vai ter que passar pelo escudeiro, tem que fazer uma curva. Tem que ser com efeito. Se ela fizer uma curva, se ela acertar na perna de Golias, tem caneleira de bronze. Se ela acertar no peito, tem a couraça de bronze. Se ela acertar na cabeça, tem capacete de bronze. Onde é que eu vou lançar essa pedra? Eu quero crer que o Espírito de Deus deu um zoom na testa de Golias, e Davi foi capaz de ver uma abertura pequena, uma fenda, algo estreito. E Davi ficou pensando: como é que eu faço essa pedra passar pelo escudeiro e entrar dentro dessa brecha pequena na testa de Golias? O mesmo Espírito que deu um zoom e mostrou o local para Davi é o mesmo Espírito que fez Davi entender: a tua responsabilidade é tão apenas lançar a pedra, a minha é fazer a pedra cravar e derrubar esse camarada. Só lança a pedra. Diga para alguém perto de vocês: só lança a pedra. Só lança a pedra. A tua missão só é lançar a pedra. Deixa que quem derruba é Deus. Ou você vai achar que foi a pedra que derrubou, ou o cajado que abriu uma. Por favor. Ok. Por que Davi venceu Golias? Saul, que já estava endemoniado, cheio de inveja, começa a desprezar violentamente Saul a ponto de querer matá-lo. Davi, para não morrer pelas mãos de Saul. Gente, olha o que o desprezo faz. Quando Saul tentou matar Davi e o desprezar de forma explícita, escrachada, Davi foi buscar abrigo diplomático entre os filisteus. Olha o que o desprezo faz com a gente. O desprezo tem um poder tão grande de abaixar a nossa autoestima, que a gente acaba procurando relacionamentos abusivos, autoritários, manipuladores. Quando o desprezo, a humilhação toma conta da gente, infelizmente a gente começa a fazer aliança, relacionamento com gente errada. A gente perde o valor de nós mesmos. Ele foi buscar abrigo entre os filisteus, e quando ele chega, o rei Aquis com seus conselheiros começaram a zombar, escarnecer, desprezar Davi, dizendo: mas não é este de quem as mulheres cantaram que venceu 10 milhares, enquanto Saul só venceu milhares? Não é esse o rei da sua terra? Não é esse o popstar nacional de Israel? O que esse cara está fazendo aqui? O desprezo entrou na alma de Davi pelos filisteus, e Davi achou que eles fossem matá-lo. Não porque fossem matá-lo fisicamente, é porque quando o desprezo entra na nossa alma, psicologicamente a gente morre. Para Davi fugir do desprezo dos filisteus, o que é que ele fez, pastor Jean? Deixou a baba escorrer pela barba, se fingiu de doido, de louco, começou a riscar os muros da cidade de Gate e fugiu. Ora, ele não pode ficar entre os israelitas porque Saul quer matá-lo, não pode ficar entre os filisteus que dominam boa parte daquelas planícies porque os filisteus o desprezam. Para onde é que ele vai? Ele vai para um lugar onde todo desprezado acaba indo. Foi para dentro de uma caverna. O desprezo tem o poder de jogar você para dentro de um quarto escuro. O desprezo tem o poder de jogar você para dentro de uma caverna existencial. E é interessante que Davi vai para dentro da caverna de Adulão, mas o pai Jessé foi junto e os irmãos foram juntos. Ou seja, quando a gente passa por um momento de dor, de humilhação, até quem nos ama acaba sofrendo junto, entrando junto com a gente no quarto escuro. Ok,
Davi vai vir com o pai e os irmãos ali. De repente me aparece 600 homens desprezados, de espíritos amargurados, quebrados, falidos. Chega aí, Davi, nós queremos que você seja o nosso líder. Por que esses 600 homens não foram atrás da liderança de Saul? Por que não foram atrás de status? Por que não foram atrás de posição? Por que eles deixam Saul de lado para ir atrás de Davi desprezado? É que quando nós somos desprezados, a gente não procura para a nossa vida um prepotente, um orgulhoso, um invejoso. Todo desprezado, ele precisa desesperadamente de uma pessoa que já foi desprezada e tem condições de nos ensinar como vencer o desprezo. É por isso que esses homens foram atrás de Davi. Ok, viver numa caverna com o pai e os irmãos e 600 homens é uma coisa. Como sobreviver? Davi teve uma ideia. Davi reuniu 10 moços e disse para estes: eu preciso que vocês vão até o alto das colinas do Carmelo. Chegando lá, vocês vão encontrar uma fazenda muito abastada, uma fazenda muito tremenda. Essa fazenda é de um homem chamado Nabal, rico, muito rico. Ele mora aqui em Maom e tem a fazenda lá em cima no Carmelo. Vocês vão chegar lá com a seguinte missão: vão proteger gratuitamente a fazenda do homem durante os 6 meses de plantio, de colheita e tosquear de ovelhas. Vocês serão guarda-costas dele. Vocês farão a proteção, o cerco. Ninguém vai invadir, ninguém vai roubar, ninguém vai lesar e prejudicar esse homem. Ok. Os 10 moços foram, cuidaram, protegeram tanto o plantio, e Nabal vendo, a colheita, e Nabal vendo, o toscar das ovelhas, e Nabal vendo. No final de tudo isso, os 10 moços se aproximam: senhor Nabal, pois não, estamos aqui em nome do nosso líder Davi, e o nosso líder pediu para que a gente fizesse voluntariamente, bondosamente, gratuitamente toda essa proteção para o senhor e a sua fazenda, de maneira que ninguém prejudicou. Então, por isso, em nome do nosso líder, precisamos de um pouco de gratidão: lã, leite, carne, gordura. O senhor pode nos conceder? Olha as palavras de desprezo de Nabal. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Com certeza deve ser um vagabundo fugindo errante dos seus senhores no deserto. Vocês acham que eu vou pegar o pão da mesa dos meus filhos e voltar para um camarada como ele? Os 10 moços trazem um relatório para Davi. Davi fica furioso, angustiado, a pressão psicológica está muito grande, não tem mais para onde ir. Davi volta para o meio dos filisteus, coloca o dedo na cara do rei Aquis e diz: rei, eu tenho vencido os teus inimigos e tenho lhes trazido os despojos, os bens. Você sabe que Saul quer me matar e eu tenho trabalhado gratuitamente para você e você nunca me ajudou. Faça alguma coisa por mim. E aqui diz: é verdade, Davi, você tem sido como um anjo para mim. Eu vou lhe dar um presente. Você não vai mais viver em caverna. Aqui ao sul tem uma cidade nossa chamada Ziclag. A partir de hoje Ziclag é tua. Davi levou as mulheres para Ziclag com os seus filhos, com os familiares dos valentes. Ele lutava contra os inimigos e agora levava os bens e despojos para Ziclag. Ele ia e voltava, e numa destas voltas, cadê Ziclag? A cidade foi totalmente destruída, incendiada pelos amalequitas. Cadê as suas esposas e seus filhos? E os familiares dos valentes, todos levados. É neste momento que Davi sucumbe à pressão, sucumbe a essa temporada de desprezo, a esse ciclo retroalimentativo de vergonha, frustração e fracasso. É nesse momento que Davi se joga ao chão, começa a chorar copiosamente, convulsivamente. Os seus liderados, os valentes que davam a vida por ele, amigos fiéis, ao olhar que o vosso líder, num aspecto
de vulnerabilidade, fragilidade, está desistindo de tudo e chorando como criança, eles desprezaram tanto aquela atitude de Davi, que pegaram em pedras para matá-lo. Os próprios valentes iam matar Davi apedrejado. Se Deus não intervém, eles tinham matado Davi. Com isso, o que é que eu aprendo? Não é na frente de qualquer liderado que a gente pode chorar. Não é na frente de qualquer liderado que a gente pode mostrar nossas mazelas, dilemas e dores. Por quê? Porque tem liderado que ainda não tem tessitura para entender o que a gente está sofrendo. Tem outros que interpretam como reprovação divina, como pecado secreto, maldição. E tem outros que só estão esperando você mostrar fragilidade para tentar tomar o que Deus te deu. Se tem que chorar para alguém, aprenda com Davi. Ao invés de chorar para homem, vai para os pés do Calvário, vai para os pés do Senhor Jesus, conta para Ele as suas dores, e Ele vai fazer com você o que fez com Davi, vai te revestir de forças. Vamos entrar no segundo livro do profeta Samuel. E agora tudo mudou. Estamos diante de um outro cenário. Davi não está mais em cavernas. Davi não se sente mais um cão selvagem. Davi agora é rei. Rei de Israel. Ele tem coroa, ele tem trono, suas vestes são magnificentes e ostentosas, ele tem cetro, ele tem palácio, ele tem súditos. Agora ele é rei Davi, considerado homem segundo o coração de Deus. As promessas começam a se materializar na vida de Davi. Faltava só a cereja do bolo para completar o gozo da sua alma. E o que é que faltava para acontecer? A arca do Senhor voltar para Jerusalém. E o rei disse: Ei Davi, tem uma boa notícia para lhe dizer. Pois não? A arca do Senhor já saiu do meio dos filisteus, já passou pela casa de Abinadab, ficou 3 meses prosperando a casa de Obed-edom e acabou de adentrar pelos portões de Jerusalém. Gente, foi uma alegria tão grande. Davi esqueceu todo o protocolo real, toda a etiqueta. Davi esqueceu da coroa, do cetro, do trono, do palácio, e correu para frente da arca, porque ele entendia que aquela arca representava a glória de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, a santidade de Deus, a magnificência de Deus. Toda a honra de Deus estava contido ali, o pacto, a aliança, a promessa. Então, diante da arca, Davi começa a pular, saltar, dançar, e para ter mais desenvoltura e flexibilidade, ele tira a parte de cima do seu peito e fica com o tórax desnudado, a fim de que ele possa, de maneira extravagante e apaixonada, com toda a sua força da alma e entendimento, adorar aquele que merece honra e glória. E enquanto Davi está adorando e exaltando e fazendo o coraçãozinho e dizendo I love you, a esposa de Davi, Mical, está na janela, vendo toda aquela coreografia, vendo toda aquela desenvoltura, e no seu coração Mical vai desprezar Davi, porque ele tirou a parte de cima da roupa e ficou com o peito nu. Então Mical vai considerá-lo um imoral, um devasso, um obsceno, um stripper. Por que Mical desprezou Davi? Primeiro, você tem que entender que é a segunda vez que a Bíblia mostra ela na janela. Volte a história rapidinho para você entender. O rei Saul disse: tem vencer Golias, casa com a minha filha mais velha, Merabe. Davi olhou para Merabe e amou Merabe, e Merabe amou Davi. Davi venceu Golias, conquistou os prepúcios dos filisteus, vai casar com Merabe. O rei Saul está levando Merabe para entregar para Davi. Quando Saul chega diante de Davi,
ao invés de dar a sua filha em casamento para Davi, ele deu Merabe para se casar com Adriel, meu latim, está no dia do casamento de Davi. Isso não repercutiu bem. O povo cobrou: rei, o senhor prometeu que quem vencesse Golias casaria com a sua filha mais velha. E Saul disse: calma, gente, eu tenho uma boa notícia. Ele não vai casar com a mais velha, mas tem a mais nova. Cadê Mical? Oi, casa aqui com Davi. Dias depois, Saul manda homens exterminar, matar Davi. E Mical salva Davi, fazendo fugir pela janela. É a primeira vez que ela aparece na janela, ajudando Davi a não morrer pelas mãos do pai. E agora, a segunda vez que ela aparece na janela, ela está desprezando Davi. Por quê? Porque ela entendeu. No dia do nosso casamento, ele não pulou, não saltou, não fez coraçãozinho, não disse eu te amo, não demonstrou alegria, mas para essa arca ele fez isso. Como é que termina a história de Davi, gente? Infelizmente vocês sabem do vacilo, do deslize terrível que ele cometeu com Betseba. Isso abriu um precedente de desrespeito na sua casa tão grande, que um filho dele, chamado Aminon, foi e violentou sexualmente a sua irmã. Um filho de Davi estupra a filha de Davi. Davi não fez nada com Aminon. O irmão de Tamar, Absalão, mata Aminon porque estuprou a irmã. E Davi não fez nada com Absalão. E Absalão foge, e Davi não vai atrás. E depois de alguns anos, Absalão volta, e tudo que Davi fez foi dar um beijo no rosto de Absalão, com o que dissesse: está tudo resolvido, filho, a poeira já baixou, está tudo tranquilo. Absalão disse: homem pode ser rei, mas eu não o considero como pai. E o desprezo de Absalão, do filho, para com o pai Davi foi tão grande, que ele promoveu um golpe de estado militar, tirou Davi do palácio. Se Davi não foge, o filho tinha matado Davi. E como Absalão não se contentou em apenas impedir Davi, sabe o que é que ele fez? Colocou as suas concubinas, as concubinas do pai, sobre o telhado do palácio real, e durante o dia tinha relações sexuais como estas em público, para desprezar o pai. Eu só lhes falei sobre 10 desprezos na vida dele, eu não falei sobre os outros 15. Mas vamos ser sinceros, é muito desprezo por metro quadrado. Aqueles que estudam o comportamento humano são categóricos em afirmar que ele produz uma voz que reverbera na nossa mente, na memória, na lembrança. Talvez coisas boas a gente não tenha tanta habilidade minuciosa para lembrar. Agora, coisas terríveis, humilhação, desprezo, quando pessoas tratam melhor do que você, coloca você num nível menor do que os outros, isso faz você lembra. Isso machuca. Isso machuca. Você imagina o desprezo na mente de Davi. Olha as vozes. O Sileão mandando mensagem para ele: você não é pai para nós. O pai mandando uma mensagem, a voz do pai para ele: você é novo para ser rei, passa de um menino. O irmão Eliabe mandando para ele esse trauma: você é irresponsável. O rei Saul dizendo: você não tem pedigree. Golias olhando para ele, dizendo: você não é nada. O rei Aquis olhando para ele como um louco. Nabal como se ele fosse um vagabundo. Os valentes como se ele fosse um atraso de vida. Mical como se ele fosse um stripper. E o filho dizendo: você não é pai. Imagina esses traumas. Você não é, você não tem importância, você não tem valor, você não tem credibilidade, você não tem
Você não tem, você não é, não faz, não. Imagine isso. Ontem eu preguei sobre o mal do século, a ansiedade. A ciência moderna já começa a trabalhar com outro mal do século. Qual? Vitimismo. Você não tem ideia de quantas pessoas recheadas de autocomiseração e autopiedade nós temos em nosso meio hoje. Pessoas que vivem lambendo as próprias feridas, não olham para mim, não me valorizam, não me amam, não dão chance, não abrem porta, porque eu não. Vitimistas. Gente, Davi tinha tudo para viver quebrado, falido, arrebentado, querendo morrer. Por quê? Porque o pai não ama, ele acha que o irmão não ama, que a esposa não ama, que o rei não ama, que o povo não ama, nem animal ama. Então que valor eu tenho? Vamos ver. Você não vai ver Davi agindo assim. Apesar de todo o desprezo, Davi sabia o valor que tinha. Sabia quem Deus era, sabia quem ele era para Deus. Com todo desprezo, não parou de compor hinos, não parou de escrever, não parou de tocar a harpa, não parou de acreditar, não parou de sonhar. Era otimista, era determinado, não entregava os pontos, era resiliente. E diz a Bíblia, e Deus era com ele, e a mão de Deus estava sobre ele, e Deus o fez vencer, e Deus o fez triunfar, e Deus o fez conquistar, e Deus o fez prosperar, e a sua fama crescia, e a sua fama se expandia. Uau! Pastor, o que o irmão está dizendo? Eu estou lhes dizendo que apesar de todo o desprezo que Davi passou, nenhum desprezo impediu Davi de ser quem Deus queria que ele fosse, e nem de chegar onde Deus queria que ele chegasse. Apesar dos desprezos, Davi foi quem Deus queria que ele fosse, e chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Sabe o que é que Deus está falando para você que essa noite? Ninguém vai impedir você de ser o que Deus quer que você seja, e nem de chegar onde Deus quer que você chegue. Pode estar cantando na praça, pode estar pregando em presídio, pode estar pregando, entregando panfleto em cemitério, não tem problema. Se Deus olhou e fez promessa, ninguém tem o poder de impedir o que Deus diz que vai acontecer. Eu não sei o que o teu pai te falou, eu não sei o que a tua mãe te falou, eu não sei o apelido que colocaram, eu não sei qual foi a palavra de desprezo, eu não sei se disseram que você não ia cantar, não ia pregar, não ia casar, não ia vencer, não ia romper, não ia, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: estas palavras não têm poder para mudar o decreto que Deus estabeleceu para a tua vida. Gente, da mesma forma que eu digo para vocês que para mim Davi é o homem mais desprezado da Bíblia, eu também lhes digo o seguinte: Davi é o homem mais honrado na Bíblia. Por quê? Porque ninguém no Antigo Testamento recebe 66 capítulos para contar a sua história como ele. O que é que Davi vai fazer no Novo Testamento se ele é do Antigo? Pasmem! Tirando Jesus do Novo Testamento, o homem mais citado do Novo Testamento é Davi. Dá para entender isso? O milênio não chegou, eu creio que sim. Minha base teológica, eu respeito se você pensa diferente, eu queria que você respeitasse como eu penso. Não é em parte, profetizamos em parte, não estou dizendo que é, mas eu creio que ainda não estamos vivendo no milênio. Mas eu creio que quando estivermos vivendo no milênio, a promessa de Deus não é para Salomão, e não é para Moisés, e não é para Daniel, e não é para José. Estabelecerei o tabernáculo de Davi.
Jesus está dizendo que, como Rei das Nações, o seu primeiro ministro vai ser quem? Para quem mais a Bíblia diz? Quem mais é um homem segundo o coração de Deus, se não esse cara? Você já entendeu? Conforme o coração de Deus pulsa, desculpa a linguagem antropomórfica, assim é Davi. Gente, eu estava assistindo há pouco tempo agora, acho que um ano retrasado, um jogo de futebol entre Chapecoense, aquela da tragédia, né? Contra o Barcelona. Jogava o Messi, que ainda está lá, Luiz Soares, Neymar, aquela turma toda. Então, Barcelona, com todo respeito, contra Chapecoense. E olha o narrador de jogo dizendo, ele falou assim: eu nunca li a Bíblia. Eu sei que tem várias histórias na Bíblia, mas uma eu conheço. E será que essa história que eu conheço vai se repetir hoje? Será que a pequena Chapecoense vai vencer grande Barcelona? Ele diz: será que Chapecoense hoje vai personificar o Davi que venceu o Golias? Calma aí, o cara não entende de Bíblia, nunca leu a Bíblia, tem um monte de história aqui dentro, mas o cara vai lembrar de um menino que venceu um gigante. Ele não falou das lágrimas de Davi, das dores de Davi, das humilhações de Davi, das perdas de Davi, dos recalques de Davi, dos traumas de Davi, mas falou que Davi venceu, que Davi triunfou, que Davi conquistou, que Davi superou, que a biografia do cara é tremenda. E estamos em pleno século 21 e uma história de não sei quantos milhares de anos atrás está sendo repetida por alguém que nem conhece a Bíblia. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? É assim que as pessoas serão obrigadas a falar a teu respeito. Eles não sabem das tuas dores, não sabem das tuas lutas, não sabem das tuas angústias, porque as tuas dores é para Deus, as tuas lágrimas é para Deus, os teus problemas é para Deus. Agora, aquilo que você faz para Deus no secreto, Deus tem a alegria de manifestar a honra em público. O que os homens não sabem que você passa, eles vão perceber, é o que Deus está fazendo na sua vida. É isso que importa. Eu amo biografias, eu amo. Já perceberam que toda biografia, ela sempre tem uma palavra-chave que revela por que a pessoa chegou onde chegou? Não tem como você ler a biografia de Abraham Lincoln, considerado o melhor presidente dos Estados Unidos até hoje, e não perceber a presença da palavra perseverança. Não tem como. Você olha para a biografia de Thomas Edison e não tem como perceber a presença da palavra persistência. Você olha para a biografia de Colgate, fé. A biografia de Michael Jordan, sonhos. Tantos sonhos. Ou seja, as nossas biografias são marcadas por palavras que revelam por que chegamos. Ora, se a biografia de Davi para mim na Bíblia é a maior, a pergunta que fica: qual é a palavra-chave que fez ele chegar onde chegou, apesar de tanto desprezo? Sabe qual é a palavra-chave? Davi aprendeu a desprezar o desprezo. Sim. As pessoas desprezavam ele, opinavam, rotulavam, tentavam estigmatizar, dar apelido, dar um veredito, dar uma sentença, criar uma narrativa, criar uma história, criar e colar nele. Desprezavam ele, humilhavam ele, esnobavam ele, falavam dele, opinavam sobre ele. Ele só aqui, ó, não concordo com nada disso. Davi nunca desprezou quem o desprezou. Davi sempre desprezou o que as pessoas desprezavam nele. Davi nunca desprezou o A ou o B. Davi desprezava o desprezo do A ou do B. Sabe o que Davi entendia? Eu não sou o que vocês dizem que eu sou. Eu não sou o que vocês pensam que eu sou. O problema não é o que falam sobre você. O problema não é o que fazem com você.
O problema é como você reage ao que falam e ao que fazem. Davi sabia, projeto de Deus é para minha mente, mas promessa é para o meu coração. Eu preciso blindar o meu coração, preciso blindar a minha promessa. Então, para que nada anule, estrague, azede a promessa de Deus na minha vida, todo desprezo que vier sobre mim, eu vou desprezar o desprezo. Por quê? Porque eu sou o que o eu sou diz que eu sou. Se o eu sou diz que eu sou, eu sou o que eu sou, diz que eu sou o que eu diz que eu sou, eu sou o que eu diz que eu sou, eu sou o que eu sou, acabou, gente. Diga para alguém perto de você: eu sou o que eu sou, diz que eu sou. Acabou. Quem morreu por ele por você foi ele, quem deu a vida por você foi ele, quem escreveu a tua história foi ele, quem trabalha por você quando dorme é ele, quem comprou você com preço de sangue é ele, o teu autor é ele, você só é o que ele diz que você é. E acabou. Vamos para a parte prática e profética, ontem, vamos fechar. Toda mensagem tem que ter uma aplicação. Por que falei tudo isso? Por que preguei? Você tem que sair daqui para aplicar isso, para viver isso. Vamos lá. Olha a moral de Davi. Jesus é chamado de filho de Sansão. Ele é chamado de filho de Noé. Ele é chamado de filho de Gideão. Jesus só é chamado filho de uma pessoa, de quem? Porque Jesus veio para os céus e os seus desprezaram. Davi veio para os céus e os seus desprezaram. Jesus perdoou quem o desprezou. Davi perdoou quem o desprezou. Aqui na terra, antes de voltar para o trono, Jesus só investiu em desprezado. Davi, antes de sentar no trono de Jerusalém, só investiu em desprezado. O que é que Jesus está fazendo agora ao trono, lado direito de Deus Pai? Intercedendo pelos desprezados. Qual foi a primeira coisa que Davi fez ao sentar no trono de Jerusalém? Foi perguntar: qual é o homem mais desprezado que existe por aí? E alguém disse: tem um aleijado dos pés quebrados, mora em Lodebar, e o nome dele é Mefibosete, não tem mais ninguém desprezado que ele. E Davi falou: eu não quero saber se ele é aleijado, eu quero saber o nome dele, eu quero saber a cidade dele, eu só quero uma coisa: ele do meu lado para ser honrado enquanto eu viver. Está entendendo o que é que Deus está falando com você aqui? Por favor, acompanhe comigo. Davi está sendo desprezado por urso e leão, sim, e Deus honrando ele. E pelo pai, e Deus honrando ele. Aí ele vai ser desprezado pelo irmão, e Deus. E depois Saul vai desprezar ele, e Deus. Golias vai desprezar ele, e Deus. Aquis vai desprezar ele, e Deus. Nabal vai desprezar ele, e Deus. Os valentes vão desprezar ele, e Deus. Mical vai desprezar ele, Deus. Absalão vai desprezar ele, Deus. Está entendendo? Os homens sempre vão tentar te desprezar, mas existe um Deus nos céus que sempre vai te honrar. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de honra, são pensamentos para dar aquilo que deseja o seu coração, são pensamentos para colocar você no lugar de destaque. O homem te despreza, mas o prazer de Deus é te honrar. Eu vou lhes falar algo filosófico, mas já explico. O que é filosófico, pastor? É dizer que todo desprezo, apesar de ser desprezo, sempre será desprezo diferente do desprezo. Calma.
Fácil. Se alguém que você não conhece te despreza, é um desprezo. Agora, se alguém que você ama muito, honra muito, te despreza, é outro desprezo. Mas é desprezo, só que diferente do desprezo, mesmo sendo desprezo. Calma aí, pastor. Então o irmão está me dizendo que o desprezo do urso e do leão não é igual do pai, que não é igual do irmão, que não é igual de Saul, nem Golias, nem os demais? Sim, cada desprezo foi um desprezo diferente. Ora, se os desprezos são diferentes, Davi aprendeu a desprezar o desprezo de maneira diferente. Então vamos encerrar a mensagem aqui agora. Como é que Davi vai desprezar o desprezo de urso e leão, que tentaram matar, se levantaram contra a vida dele? Quem sabe você está enfrentando pessoas assim, que estão tentando acabar com você, acabar com a tua reputação, tua moral, tua credibilidade, tua família, teu ministério, teu casamento. Como é que Davi tratou com o urso e leão? Como é que ele desprezou o desprezo deles? Davi pegou o urso pela juba, o leão pela juba, o urso pela barba e trouxe aqui, olho no olho, e os confrontou. Se você tem enfrentado alguém que está tentando acabar com você, chama para sentar, chama para conversar, olho no olho. Você não precisa ser da turma do Chaves, mas pode perguntar igual o Kiko: você não vai com a minha cara? Qual é o problema? Por que você está agindo assim? Por que essa calúnia? Por que essa fofoca? Por que essa difamação? Ou você mata, igual Davi matou o leão, ou você mata a questão, ou a questão vai matar você. Como é que Davi vai desprezar o desprezo do pai? O pai, pastor Paulo, era autoridade sobre ele, maior. Como é que a gente despreza o desprezo de quem é maior que a gente? Quem é autoridade sobre a gente? Quando é que o pai despreza Davi? Quando se esqueceu dele. Samuel, coloca aqui: esqueci de Davi. Foi desprezo. Agora perceba que quando Davi vence Golias, corta a cabeça de Golias e a tem na mão, o rei pergunta para ele: quem é você? Ele diz: eu sou filho do teu servo Jessé, e meu nome é Davi. O pai se esqueceu dele, mas ele não deixou de honrar a autoridade sobre a vida dele. Se tem alguém maior que você te desprezando, plante uma semente de honra, que semente de honra aplaca o desprezo. Como é que Davi vai desprezar o desprezo do irmão Eliabe? Davi todo responsável. E a primeira coisa que Eliabe diz é que ele é irresponsável. Como é que Davi respondeu? Ele simplesmente se desviou de Eliabe. Gente, não gaste saliva com quem já tem opinião formada a teu respeito. Não gasta. Não vai mudar. O que é que você faz? Desvia dele. Muda de rua, muda de posição. Não dá ibope para desprezador, não dá popularidade. Ou você desvia da afronta, ou vai se desviar do caminho. Pastor, como é que Davi vai desprezar o desprezo de Golias? Vamos para Saul primeiro. Para Saul, que era o mais alto, que era rei. Como é que ele vai desprezar, né? Olha como Saul olhava para Davi: nunca se deixe ser medido pela régua dos homens. Os homens, se puderem, sempre vão rebaixar você, nivelar você lá embaixo com prazer. Eles vão ter prazer. Você vai falar com eles sobre isso, eles vão dar risada na tua cara. Não gostou, é assim mesmo. O homem faz isso. O homem tenta te medir pela régua dele. E como é que Davi tratou Saul?
Eu sou medido pela régua da graça de Deus. Eu não sou medido pela régua dos homens. Queridos, pelo amor de Deus, para de violentar a sua essência, para de tentar adulterar quem você é, para de ficar colocando roupa de Saul em você para tentar agradar os outros. Seja quem Deus quer que você seja. Não tente agradar os outros, que não vai dar certo. Não vai agradar e você vai ficar desagradado. Deixa a régua da graça de Deus te medir. Para de se violentar. Pregue do jeito que você prega, canta do jeito que você canta, viva o volume. Seja você. Quem fez você foi Deus. Não gostou? Vai falar com ele. Quando você fica admirando muito a pessoa, eu queria ser daquele jeito, eu queria. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, o Senhor caprichou nele e falhou comigo. Como é que Davi vai desprezar o desprezo de rei Aquis? Davi que queria ser amigo dos filisteus. Os filisteus não queriam ser amigos de Davi. Davi queria participar do grupo do WhatsApp dos filisteus. Está escrito lá: os filisteus removeram você. Gente, não fique triste se tem filisteu te removendo. Quando um filisteu começar a te remover, sabe de quem é culpa? Tua. Porque você começou a orar: Deus, não aguento mais gente falsa, gente traíra, fofoqueira, me tira de perto dessas pessoas. Deus vai permitir os próprios filisteus removerem você, porque você está pedindo para não ficar perto de gente assim. Então agradeça a Deus pelo livramento, porque onde Deus vai levar você, filisteu não pode chegar. Pastor, e como é que Davi vai desprezar o desprezo de Nabal? Eu gosto desse. Olha o que diz a Bíblia ali. Diz a Bíblia assim: e Davi esperou na justiça do Senhor. Ponto. E Deus defendeu a causa de Davi. Para de se justificar, gente. Para de se explicar. Pare de tentar ser seu próprio advogado. Já existe um advogado perfeito para você. Fecha a boquinha, coloca o esparadrapo nela em nome de Jesus. Deixa Deus te defender, deixa Deus te defender, deixa Deus te defender, deixa Deus te defender. Você não precisa provar nada para ninguém. Pastor, como é que Davi vai desprezar o desprezo de Mical, que estava na janela, considerando como obsceno e imoral? Alguém já disse com muita propriedade: é normal os cães, a olharem para a lua e o seu brilho, latirem. Normal. O que não é normal é a lua deixar de brilhar para latir os cães. Deixa os cães latirem. Diga para alguém perto de você: deixa o cão latir. Deixa ele latir. Enquanto o cão late, você faz igual Davi: adora, exalta, glorifica, louva, canta, pula, salta, grita, faz alguma coisa. E por que é que ele fica assim? Porque ele está vendo que a adoração que você dá para Deus, você não dá para ele. Por último, para encerrar, muita coisa aqui, então. Fica vindo a Revelation. Como é que Davi vai tratar, vai desprezar o desprezo de Absalão? Absalão tomou o que Deus deu para Davi. Calma aí, pastor. É possível o homem tomar da gente o que Deus dá? É possível o homem usurpar? É possível? Só que até para isso tem um tempo e limite. Nunca tente tomar o que Deus deu, mas não tente, não é bom.
O homem pode usurpar por um momento, mas se foi Deus que te deu, volta num estágio maior de honra, só para mostrar o que é que acontece com quem toca naquilo que Deus te dá. Eu creio, isso é uma coisa minha particular, não está na Bíblia, eu creio, mas não vai alterar esse contexto, mas eu creio. O que é que eu creio? Eu creio que se Samuel chega a derramar azeite na cabeça de quem Deus não mandou, ou o azeite caía do lado, não na cabeça, ou ele congelava, mas não seria derramado. Por quê? Porque o que Deus tem para você é para você, e ninguém tem o poder de dominar e controlar por tempo indeterminado o que Deus te prometeu. Se eu fosse você, já estava com a boca aberta, adorando o Senhor, a mão levantada, exaltando quem merece a honra e a glória, porque a promessa que Deus fez está de pé, e não tem diabo, não tem demônios, não tem homem, não tem inferno que vai frustrar o que Deus deu para você. Você quer saber essa palavra? Saia daqui essa noite consciente. Muitos serão os desprezos, mas eu estou preparado para desprezar o desprezo. Eu não vou desprezar homem, não vou desprezar homem. Quer me desprezar? Quer me desconsiderar? Não quer me tratar? É problema seu. Eu vou desprezar o desprezo, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que Ele é para mim, eu sei o que eu sou para Ele. Saia daqui com essa mentalidade em nome de Jesus. Deus te abençoe para a glória do Senhor.